Então, boa tarde, gente. O artigo vai apresentar a nova CNN Architecture for Accurate Early Detection e Typing. Essa é a divisão do artigo e tá. Para começar, eu acabei buscando um artigo, estava procurando porque esses dias eu estava mexendo lá no dataset que eu tenho, e tem muitos dados, assim, vários, e lá eu vi que tem bastante classes que estão sendo acrescentadas agora. As principais são essas, tipo, controle normal, cognitive normal, mid-cognitive impairments e o Alzheimer em si. Só que recentemente eles também acrescentaram os estados iniciais e finais desse intermediário. Então eu estava pensando em já futuramente, assim, quando as coisas melhorarem, já poder tentar introduzir. E é isso que ele foca nesse artigo. Então na introdução ele começa dando uma visão geral sobre o Alzheimer, a quarta maior causa de mortalidade, os sintomas são perda de memória e comprometimento cognitivo, e ele fala um pouco dessa parte desses estágios, que é para poder ter um diagnóstico mais completo e tomar melhores medidas, assim, sabendo quanto tempo tem, se precisa de mais urgência ou não. E Mas ele é segue lá no falando. ADNI que adicionaram esses estágios intermediários, é isso? Isso, isso. No Tem um banco de tempinho, dados que só que está eu não tinha usando. chegado a olhar. Entendi. Ele também usa esse mesmo dataset. Que lá tem muita coisa, você pode ir escolhendo, você pode escolher de qual período do ADN, você consegue escolher as classes, enfim. Tá, aí ele fala sobre a importância de usar ressonância magnética, que é bem usada em diversas áreas, tanto para tumores, desordem neurológica, doença de fígado. E ele cita esses pontos aqui como sendo os mais vantajosos, que é uma boa diferença entre a massa cinza e a branca, que no caso são os neurônios axônios, e uma boa visão da espessura cortical, que, tipo, no caso, quanto mais atrofiado o cérebro tá, menos espesso ele vai estar. Então, quanto mais baixa a medida, pior. E também os níveis de fluido, que basicamente são fluido que fica ao redor do cérebro e da medula. E, mais uma vez, quanto mais atrofiado o cérebro, mais desse fluido vai ter. Então, são medidas importantes para essa classificação. E ele fala um pouco sobre o uso de redes pré-treinadas, que são muito usadas, mas às vezes não são o ideal, porque você não tem muito controle, assim, e você fazendo uma focada para o objetivo acaba sendo melhor, que foi a ideia dele nesse artigo. Aí ele citou essas redes aqui, que são famosas, assim. Tem essa AlexNet, que foi uma das primeiras, assim, que teve sucesso dentro desse ImageNet, que eu acho que foi tipo não um campeonato, mais ou menos um campeonato, não lembro o nome. Tem essa VGG, que é bastante usada, que é basicamente o modelo simples, assim, com várias camadas de convolução, max pooling e ativação. Tem as ResNet, que são as redes residuais, que eu acho que foi uma que o Panza já falou em algum artigo. Tem essa aqui, SqueezeNet, que basicamente são alternância entre filtros, então ele pega filtros de um tamanho e na outra camada ele pega filtros maiores e fica nisso, aumentando e diminuindo. E tem essa Inception, que basicamente são várias camadas de convolução feitas em paralelo. Então, uma rede um pouco maior. Aqui eu botei um pouquinho de cada um só para dar uma visualizada, mas ele nem chegou a citar muito, ele só falou sobre a rede, mas não entrou muito de detalhes. Essa daqui é a AlexNet, é uma das primeiras mais simplesinhas. Aqui já é VGG, onde já tem Max Pooling e tal. As redes residuais, onde o que sai em cada rede vai sendo repassado para todas as outras. Aqui o SqueezeNet, que é basicamente isso, tem uma convolução de um tamanho, e na próxima ele aplica filtros de outro tamanho junto. E essa aqui é a Inception, que basicamente são várias convoluções em paralelo, tudo juntado assim no final de cada camada. Tá. Nesse artigo, a contribuição que ele afirma foi sobre uma nova ideia de arquitetura, que basicamente ele vai pegar duas CNNs e vai concatenar. Um pouco parecido com o que o Panza tem feito. Não, ele vai passar o dado inteiro em cada uma e no final vai ter vai concatenar as saídas. Ele também com isso, ele falou um pouco sobre o impacto dos filtros, que ele notou dentre as duas CNNs, o desempenho em cada uma, essa técnica de concatenar as saídas, e ele compara para três classes. Não, para 3, 4 e 5. No caso, as três são são as principais que eu mostrei lá, que é o CN, MCI e o AD. 4, ele usa CN, o MCI de início e do final e o AD, e o 5 ele usa todas. E aí ele vai comparando os resultados entre as CNNs com outros artigos, enfim. Tá. Como dito, o dataset é o mesmo que eu uso, que é o Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, que é o ADNI. Ele começou pegando 1.296 pacientes, né, no formato T1, e ele pegou imagens 3D, só que ele acabou no final usando como 2D. Ele pegou uma fatia central e passou para o modelo. E essas aqui são as cinco classes.
que ele passou todos os dados, um pouco acima da maioria mulher, todo mundo assim, quase acima dos 70 anos, e dá para ver que os dados estão bem desbalanceados. Ele começa com 580 de CN e o resto fica bem menor. Aí, para isso, ele seguiu com pré-processamento, que ele basicamente escalou as imagens todas para um tamanho, para poder passar para a rede, e ele fez um oversample com esse ADASYN, que é parecido com o Smooth, só que tem a promessa de ser melhor, que basicamente ele é feito com KNN, só que não puramente. Ele tem umas regularizações para evitar que os dados sejam muito parecidos. E a ideia dele é balancear focando nos dados que seriam mais difíceis para o modelo classificar. Meio que nesse ADASYN ele faz cálculos que vê o quão difícil ou fácil é o dado para o modelo. E aí, baseado nisso, ele vai gerar mais informações, mais dados, né, mais cópias de dados desses que são mais difíceis, para tentar facilitar o treino do modelo. Aí aqui é como estava o dataset. Ele começou com bastante balanceamento e depois balanceou. É, E o treino, ele no caso dividiu entre treino e data, e dentro do treinamento ele fez cross validation, que ele dividiu 90 para treino e 10 foi para validação. E aqui é falando um pouco sobre o modelo que ele propôs. Basicamente, são duas CNN juntas e elas seguiram isso. Max pooling de 2 por 2 em cada uma, dropout de 0,2 e isobate normalization. A diferença é que ele usou uma CNN com filtros de 3 por 3, que aí tinha um certo número de filtros, e na segunda ele usou filtros de 5 por 5, que aí ele teve que botar o dobro de filtros. Então, por exemplo, deixa eu ver no próximo. Aqui, na camada nessas camadas aqui, vocês podem ver que são 16 filtros de 3 por 3. Na outra CNN, ele passa 32 filtros de 5 por 5. E isso é um ponto que ele vai falar no final do artigo, que para elas se equipararem, filtros maiores meio que precisam do dobro de quantidade de filtros para equiparar o desempenho. Mas no final parece que eles acabam sendo bem complementares porque pegam características diferentes. E isso ajuda o modelo a ter mais informações para classificar. E é basicamente esse o modelo. Começou com duas convoluções, max pooling, mais convoluções, max pooling, e foi isso até uma flatten, uma camada conectada, e aí daí ele vai concatenar as duas saídas e vai passar para outra camada conectada, que vai ser o final e vai dar a classificação final. Aqui foram as métricas que ele usou. Ele usou padrão acurácia, precisão, recall e o F1 score. E ele também usou duas métricas que são para considerar o desbalanceamento de dados, que foi essa acurácia balanceada, que ela é uma mistura da sensibilidade e da precisão, um pouco diferente do F1 score. E também tem essa aqui, Matthews Correlation Coefficient, que basicamente tem essa fórmula aqui, que ele considera o desbalanceamento entre as classes dos números. Aqui ele usa precisão e sensibilidade, ele aqui usa o valor o quanto de cada classe, digamos assim, os totais positivos, negativos, enfim. E aqui já entra na parte dos resultados. Ele começa falando sobre os resultados de cada uma individualmente, que ele testou primeiro a CNN1, que é que tinha filtros de 3 por 3, e depois ele usou a CNN2, que tinha filtros de 5 por 5. E aqui a gente consegue ver que já teve um resultado bom, assim, ficou na casa dos 90, para o Leite MCI ficou em 1 nos dois. E aí, e depois disso, ele fez o teste com o modelo que ele propôs, que foi a rede misturada, que a gente consegue ver que teve um ganho, foi um ganho considerável até, chegando mais perto. E aqui ele tem a comparação entre todos. A gente consegue ver, por exemplo, a acurácia no CNN1 foi 95,42, no CN2 95, e no modelo proposto subiu para 99. Então, ele chega com essa afirmação, e provado, né, que a CNN misturada as duas acabam funcionando melhor do que uma CNN só, porque ele dá essa justificativa de que, como os filtros são de tamanhos diferentes, ele acaba pegando dados, não, acaba tirando informações diferentes que acabam se complementando. Aqui ele botou sobre o treinamento com cada número de classes. Aqui foi com as três classes principais, o CNMCA e AD, que ele basicamente a gente vê que desempenhou bem, não teve overfit, foi estável, e ele treinou para poucas épocas, né? Como os dados são 2D, então é bem mais rápido o treinamento. Aqui foi com quatro classes, continuou desempenhando bem, e aqui foi com as cinco classes. Então,
mas uma coisa que ele afirma foi essa questão de que o modelo é bem robusto e acaba funcionando para vários números de classes. E aqui são as matrizes de confusão, todas sendo boas, tanto a do CNN1 quanto a 2, e a mistura das duas sendo melhor, sendo quase perfeita, dando para ver, né? Que só tem dois casos aqui de CN que ele errou, e o resto se manteve igual, se manteve bem dentro do padrão. Uma coisa que ele acaba não citando muito foi sobre a questão do aumento de dados. Ele não fala muito como ele fez, que eu lembrei aqui agora, que ele cita. Aqui, ó. Ah, não botei. É que ele botou o pipeline dele, que basicamente ele faz o aumento primeiro e é depois que ele faz a divisão entre treinos e testes. Então, eu não sei como é que ficou muito bem essa divisão, mas ele diz que ele tomou cuidado com isso e o teste ele não usou por um bom tempo, mas eu não sei se na divisão manteve. E seguindo, aqui ele botou algumas partes para poder visualizar melhor o desempenho da rede. E aqui ele bota alguns exemplos e as saídas que deu, e em verde são as certas e em vermelho são as erradas. Então, esses três de cima e os quatro de baixo tiveram um desempenho bom, acertaram, só que esse aqui classificou para a classe errada. Aqui ele mostra o mapa de calor e esse GradCam, que basicamente é meio que mostrar, entre aspas, o que a rede estaria vendo. E aqui ele botou para cada uma das duas separadas, que a gente consegue ver que acaba sendo um pouco diferente e realmente acabam se complementando no final, trazendo informações diferentes para a rede, dando uma análise um pouco mais completa. Aí ele aqui botou um exemplo tanto para o AD, quanto para o CN, quanto para o MCI. E aqui ele botou uma discussão para comparar o resultado dele com o de outras redes, que faziam ideias semelhantes. No caso, ele comparou com redes que usavam as cinco classes, com três, quatro. E como a gente pode ver, ele acabou sendo melhor que todos. Eu não sei por que ele não botou para cinco classes aqui embaixo, sendo que ele fez, mas também ficou melhor. Também ficou na casa de 99 e pouco. E na discussão ele retomou esses pontos. O modelo, ele diz que é bem robusto, funcionando tanto para três quanto quatro e cinco classes. Ele traz esse ponto de que você misturar duas CNNs é positivo e benéfico por trazer mais informação dentro do dado, para trazer informações que se complementam e tornam uma análise mais completa. E ele diz que ele teve acesso a outras imagens fora do ADNI, mas ele não entrou em detalhes, ele só citou isso e não consegui encontrar ele falando mais sobre isso. E ele citou sobre alguns pontos que ele vê que tem como melhorar. Ele diz que ele só usou o ADNI e esses dados que ele conseguiu por fora, não sei como, e ele pretende testar mais em outros datasets, para testar se o modelo realmente é robusto e consegue generalizar para vários dados. O treino acaba sendo extensivo, porque ele teve que aumentar bastante, precisou de 3.000 imagens. Então, sendo aplicável em um hospital e em um caso de ter que retreinar tudo, não seria o ideal. E, e também o modelo ele não usa dados clínicos. Então, ele só analisa a ressonância magnética e acaba que isso não é muito assim, te dá uma certa confiabilidade, mas não é o suficiente para você dizer se o paciente realmente tem Alzheimer ou não. Então, ainda é necessário intervenção médica, e esse modelo ele só seria um auxiliar, ainda não consegue fazer o trabalho completo, vamos dizer assim. E essa foi a conclusão. Ele só resumiu tudo sobre as duas CNNs, os do ADNI, as altas acurácias e sobre ele e essa ideia dele de continuar a pesquisa, validando em outros dados e tentando aplicar esses dados clínicos. E é basicamente isso o artigo. Se tiver alguma pergunta. Tá legal. Obrigada pela apresentação. Queria perguntar o que que você achou, em geral, desse trabalho. Se você achou que realmente os resultados são bons, se você acha que teve algum problema. Eu vi que Então, você comentou nessa questão do aumento de dados, que eles não deixam claro se eles separam primeiro e aumentam depois, né? Ou se coloca todos os dados aumentados no mesmo conjunto. eu achei, no geral, o artigo foi muito bom, foi bem escrito, ele se preocupou bem em trazer resultados que complementam. Só foi mais essa questão mesmo, de ele não falar sobre os dados, que sempre deixa aquele pé atrás sobre poder ter uma contaminação ou não. Mas eu achei bem útil porque eu busco, porque porque assim, os artigos que eu acabei lendo antigamente falavam muito que CNN 3D acaba desempenhando melhor que a 2D.
Só que aqui ele aplicou uma 2D e teve resultados muito bons. Se realmente não tiver tido problemas, dá para tentar aplicar ele e usar essas ideias. Sem contar também o Adacin, enfim. No caso, ele pode não ter separado bem os dados e tal, mas o Adacin tem essa proposta de fazer um aumento de dados sem evitar muito ruído, não, sem evitar muito, sem evitando o overfitting e melhorando o modelo, já que ele foca nos dados que trariam mais dificuldade. Então, basicamente, o modelo vai ter mais acesso a dados que seriam difíceis de classificar. Que botei como exemplo aqui são dados que ficam meio que na fronteira entre duas classes. Então, o modelo acaba tendo dificuldade para diferenciar e o Adacin ele meio que foca em reduzir essa dificuldade, dando mais dados desse tipo do modelo. Então, no geral, achei bem benéfico, ele trouxe boas ideias e é um artigo assim que daria para basear legal, porque eu achei muito bem escrito e ele tomou cuidado com bastante coisa. Não sei se nessa parte ele acabou tomando, mas não acho que ele tenha contaminado, mas não dá para garantir nada.